sou estudante do curso de odontologia da Unifacisa e apresentadora do CrânioCast. Estamos no quinto episódio da segunda temporada, onde o tema a ser abordado será estruturas viscerais da cabeça e do pescoço ligadas aos sistemas sensitivo, digestório e respiratório. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Eduarda, também sou do curso de odontologia da Unifacisa e também sou apresentadora do CrânioCast. E hoje convidamos uma especialista, Ana Raquel, para falar um pouquinho sobre esse tema. Oi, gente, como as meninas já apresentaram, né, me chamo Ana Raquel e agradeço pelo o convite. Eu acho que para a gente iniciar o papo de hoje, a gente poderia começar falando o que seriam as estruturas viscerais, né, que são órgãos internos do nosso corpo que contêm espaços, né, que são cavidades que podem servir para a digestão, para a respiração, para o armazenamento de secreções, entre outras coisas. E aí, eu vou começar pelo sistema respiratório, né? E a gente começa pela porta de entrada do sistema respiratório, que é o nosso nariz, né? E aí, não é só a função dele, vai além disso, não é só a porta de entrada para o ar. E aí ele atua como um filtro natural, né? Que ele aquece, umidifica e limpa o ar, né? Que tem as sujidades do ar, o gás carbônico, e aí ele filtra esse ar para que possa estar entrando. E aí que ele siga para os nossos pulmões. Ele abriga o nosso sistema olfatório, né? E é dividido em duas partes, que é o nariz externo e o nariz interno. O externo, ele inclui partes como a raiz, o dorso, a asa do nariz, o ápice e as suas diversas cartilagens. E o nariz interno, né, que ele possui o vestíbulo e a cavidade nasal, que elas são separadas pelo septo nasal, que tem a parte óssea e a parte cartilaginosa. Tem gente até que coloca pince no septo. E aí é nessa partezinha da frente que é a parte cartilaginosa. E essa parte mais de trás é a parte óssea do septo nasal. Você falou sobre esse pins que a pessoa coloca no septo, né? Algumas pessoas ela têm desvio no septo. Isso implica alguma coisa na respiração? Sim, implica. Ela não causa sintomas, né? Mas assim, tem implicações na respiração, porque pode provocar aquela respiração pela boca, porque não é o certo você respirar pela boca, né? E aí tem dificuldades para dormir diante essa respiração errada, né? Dificuldades em questão de roncos, né? Fica produzindo roncos tanto durante quando está dormindo, quanto normalmente assim acordada. E pode chegar a afetar a oclusão dentária, né? Que é quando a gente fecha a boca. Então, a arcada superior e a inferior não fica da maneira correta. Então, aí pode estar prejudicando tudo isso por causa do desvio do septo. E aí, quando dentro da cavidade nasal, né, temos as famosas conchas nasais. E aí, quando o ar sai dessa cavidade nasal, ela segue para a faringe. E aí, a faringe, ela atua, né, compõe tanto o sistema digestório quanto o respiratório, né, que é o que a gente está falando agora. E aí ela serve de passagem para esse ar, né, que a gente respira, e para o bolo alimentar, né, o que a gente come, que é chamado bolo alimentar. E a faringe ela é dividida em três partes: a nasal, a oral e a parte laríngea da faringe. E essas partes da faringe vão de qual estrutura até qual estrutura? Sim. A parte nasal, ela vai das coanas, né, que são entradas na parte posterior da cavidade nasal, até a úvula, que é esse sininho que a gente tem no finalzinho do palato mole, chamado de úvula. E aí, a parte oral vai dessa úvula até a epiglote, e a parte laríngea é da epiglote até a sexta vértebra cervical. E após a faringe, né, vai para a laringe. E aí, a laringe, ela conecta a faringe à traqueia. E a laringe, ela tem três funções, ela tem mais funções, mas são as funções essenciais da laringe, é permitir essa passagem do ar, né?
impedir que os alimentos entrem nas vias aéreas e produzir a nossa voz, né? E aí dentro da laringe está a nossa epiglote, que é uma cartilagem que age como uma tampa, né? Que ela fecha a entrada da laringe durante a deglutição. Por isso que ela impede que o alimento entre nas vias aéreas. E aí as principais características, as principais cartilagens da laringe são a tireoide, a cricódia e a epiglótica. Entendi. Eu tenho uma dúvida. A glote, ela é a mesma coisa da epiglote? Não, a epiglote, ela tá na laringe, né? E a glote, ela tá na faringe. Ela tá entre as duas pregas vocais. E aí não é a mesma coisa, né? E aí, dentro da laringe, né? Tem também pregas vocais, né? E músculos que controlam a tensão, como o cricotireoide e o aritenoide, que é também um músculo que controla a tensão da laringe, né? Que compõe a laringe. E aí, após passar pela a laringe, né? Que ela conecta a faringe e a traqueia, aí temos a traqueia, que é logo após a laringe, né? É uma estrutura tubular em formato de C. E ela é formada por diversas cartilagens. E aí ela mantém a via aérea sempre aberta, né? Desobstruída. Sempre quando tem a questão do primeiro socorro, desobstruir as vias aéreas, aí fala em questão da traqueia, né? Que ela sempre mantém essas vias, né? A via aérea aberta e desobstruída, né? E ela é composta por ligamentos e o músculo traqueal, que permite essa flexibilidade. E aí, vamos para o sistema digestório, né? Porque aí são as estruturas que participam do sistema respiratório na cabeça e no pescoço, né? Vai muito mais além disso, mas esse a gente está nos detendo aqui apenas da cabeça e do pescoço. Aí temos o sistema digestório, né? A porta de entrada do nosso sistema digestório é a nossa boca, né? Sim. E aí a primeira estação do sistema digestório. E ela se divide em duas partes, que é o vestíbulo da boca e a cavidade bucal. E aí o vestíbulo da boca ele fica entre os lábios e os dentes, né? Que tem as estruturas do lábio superior, lábio inferior, os frenos superior e inferior, gengiva. E a cavidade bucal, que aí vai até a úvula, né? Que tem o palato duro, o palato mole, as glândulas salivares, a língua, a uva, né? E a língua, né? Ela tem músculos potentes e diferentes tipos de papilas gustativas, né? E eu fiquei na dúvida sobre uma coisa, de quem faz a separação do vestíbulo da boca, dessas duas partes, né? Do vestíbulo e da cavidade bucal. São os dentes e a gengiva. Então, basicamente, a gengiva e os dentes nessa parte anterior, né, da frente, dos dentes e da gengiva para frente é o vestíbulo. E para a parte posterior dos dentes e da gengiva é a cavidade bucal. Então, quem faz essa separação mesmo os dentes e as gengivas. Então, essa parte da frente, assim, da sua... Mais anterior, né? Anterior é o vestíbulo e dessa parte posterior, essa parte mais para dentro, né? Da cavidade da cavidade bucal, propriamente dita. Entendi. E aí tem a falsa, né? Que a gente conhece como goela, garganta, né? Mas o nome mesmo é falsa. É por onde o alimento e o ar, né, passam para a faringe. E aí essa região inclui a uva, os arcos palato-glosso e palato-faríngeo e as famosas tonsilas palatinas, né, que a gente conhece como amígdala. Mas o nome real, oficial, é tonsila palatina, e não amígdala. Mas é o mais conhecido popularmente, né? E aí vai para a parte oral da faringe, a parte laringe da faringe, né? E o esôfago, que aí é a parte, especificamente a sua parte cervical. E aí ele conduz o alimento, né, da faringe ao estômago.
E aí ele é formado por camadas musculares que realizam movimentos peristálticos, que são movimentos de contração e relaxamento. Que aí esses movimentos eles empurram o bolo alimentar para baixo, né, para o estômago. E aí ele faz parte, né, do sistema digestório. E agora, né, temos o sistema sensitivo, que é a inervação sensitiva da cabeça e do pescoço, né, que é feita pelos nervos cranianos e ramos terminais dos nervos espinais cervicais, que são os nervos cranianos, né, vamos dizer, os nervos cranianos, tem 12 pares, e eles podem ser sensitivos, motores, ou os dois, né, que é o misto, que ele pode ser tanto sensitivo, ele tem suas funções sensitivas, quanto motoras. Vou beber um golinho d'água porque eu já estou com sede. E esse assunto é um bastante importante, né? Eu acredito que nessa segunda temporada do podcast foi mais uma das esses assuntos mais profundos mesmo da odontologia, Sim. que são assuntos bem complexos, mas que é necessário é saber. Tem sua necessário. devida importância, né, para os profissionais da saúde, principalmente assim, do âmbito odontológico, né, que já que a gente está falando de cabeça e pescoço. parte, né? E aí temos os 12 pares, né? O primeiro par, que é o do nervo olfatório, que ele são nervos sensitivos, né? E eles são, como seu próprio nome diz, né? Eles são responsáveis pela olfação, né? Tem o nervo óptico, que também é sensitivo e responsável pela nossa visão. Aí tem o oculomotor, né? Também seu nome já diz, ele é motor. E aí ele é responsável pelo controle de movimento dos olhos e da pálpebra superior. Aí tem o troclear, que ele também é motor. E aí ele é responsável pelo controle do músculo ocular, que permite o movimento do olho, tanto para baixo quanto lateralmente. Tem o nervo trigêmeo, né, o famoso nervo trigêmeo, que ele é misto, ele atua como tanto sensitivo quanto motor. E aí ele é responsável pela sensação da face e pela função motora da mastigação. Tem o nervo abducente, que ele também é motor, responsável pelo controle do músculo ocular, que permite o movimento do olho para fora. Aí tem o nervo facial também, que ele é misto. Ele é responsável pelo controle da expressão facial, a função gustativa na parte anterior da língua, né, nessa parte da frente, e a produção de lágrima e saliva. Aí tem o nervo vestíbulo-coclear, que ele é sensitivo e é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Tem o glosso faríngeo, que ele é misto, responsável pela função gustativa na parte posterior da língua agora, né? E pela sensação na faringe e a função motora da salivação. Aí tem o nervo vago também, que ele é misto, sensitivo e motor, e responsável pela função motora e sensorial do trato gastrointestinal. E aí também atua no controle da respiração, do ritmo cardíaco e ele tem várias outras funções. Tem o nervo acessório também, que ele é um nervo motor e é responsável pelo controle dos músculos do pescoço e das costas, né? E o nervo hipoglosso, que é o 12º par, que ele também é motor e é responsável pelo controle dos músculos e dos músculos da língua. São bastantes, né? Uhum. Em números, assim, são 12 pares de nervos. Então, tipo, a gente vai, a definição de cada um, a gente vê que é bem amplo, né? Sim. E esses são só os cranianos, né? Isso, só os cranianos. E que para o nosso ramo a gente tem que saber praticamente Todos eles. Não Principalmente, tem né, pra o correr. trigêmeo, que é bastante importante no ramo da odontologia. E só dele tem 3 ramificações, né? Então, assim, quando a pessoa vai colocar no papel mesmo, são muitos nervos, muitos Sim. nomes, Muito estudo. muito estudo, E muita localização. E é tem que tudo saber, muito. né? Todos os assuntos são muito conectados um com o outro, né? Porque É verdade. desde o primeiro até agora, acho que todos têm alguma coisa Em assim comum, né? Que se batam, tipo, é sempre um complementando o outro, sempre É um verdade. reforçando a ideia do outro, pra gente ver que não tem como eles andar sempre separados. Sim. Estão todos
ali, lado a lado, andando junto, para que eles mesmos se complementem. Querendo ou não, é o conjunto, né? É. O conjunto de ossos, de músculos, de nervos, de tudo. E tá tudo um dentro do outro. Um tá ligado ao outro. E é isso, tem mais alguma coisa para falar? Não, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar encerrando a segunda temporada do CrânioCast. E eu agradeço a vocês e ao público que está nos assistindo. Também queria agradecer por ter aceitado o nosso convite. Encerra agora, né, a segunda temporada do CrânioCast, mas não se preocupe que nas próximas temporadas você também estará convidada para fazer parte do nosso CrânioCast. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.